Organizar não dá trabalho. Apesar do que você pensa, organizar não dá trabalho. Ai, Ju, que lindo! Você falou que a Jaque conseguiu organizar e finalmente escrever a história dela. Você falou que o João conseguiu organizar a ideia e finalmente conseguiu descrever muito bem o cenário dele. Ai, mas isso deve dar um trabalho. Nossa, você mostrou um monte de ideias suas aí, mas isso deve dar muito trabalho. Você não precisa ter um grande esquema de organização. Eu sou a pessoa mais desorganizada que eu conheço. O número de tal 4 de prova. Não sei como é que ele não gritou, acho que ele não me ouviu falar. Mas eu sou a pessoa mais desorganizada que eu conheço. E preguiçosa também. A única diferença é que eu não gosto de viver em lugares desorganizados, apesar de ser desorganizada. Se vocês, é porque vocês só estão olhando pra cá, né? Parece que tá tudo bonitinho aqui. Só que aqui na minha mesa. Aqui na minha mesa tá uma bagunça. Mas uma bagunça que eu obviamente não vou mostrar pra vocês. Pra não perder a moral como sensei. Mas tá uma zona isso daqui. Então, assim, eu não sou a pessoa que gosta também de ter coisas que me compliquem a organização, me compliquem o processo. Ou seja, eu acho lindo, lindo, assim, lindo. Eu vejo as pessoas mexendo no Notion, sabe? Todo mundo gosta do Notion. Ai, o Notion é ótimo pra organizar, não sei o quê. Eu juro que eu já tentei. Mas o Notion tem tantas opções que você fica perdido lá dentro. Ou tem gente que está super bem com ele. Faz várias páginas. Eu já falei que é um desafio ainda esse ano aprender a usá-lo de uma maneira eficiente e rápida. Vamos ver até onde eu chego. Só que, até você ir lá, construir a página, colocar todas as tags, fazer associação, não sei o que, não, parece que, pra mim, parece complexo. Então, assim, não é uma coisa que funciona pra mim. Ah, tem gente que faz, ai, vamos fazer vários post-its, ou eu tenho fichário, ou eu tenho arquivo, pra cada arquivo eu abro, não sei o que. Gente, não vai funcionar. As coisas pra mim vão ficar bagunçadas. Então, não precisa, funciona pra mim e não é algo complexo. Você não precisa ter complexidade para organizar. Você não precisa montar um grande arquivo, uma grande estratégia para guardar as suas ideias. Mas também tem coisas erradas. E eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Ah, Ju, eu não preciso organizar minhas ideias. Minha memória é muito boa, eu guardo tudo na minha mente. Pequeno gafanhoto, você viu quantas ideias eu tenho aqui? Olha isso. E tem mais. Eu nem terminei de descer tudo. Você acha mesmo que o seu cérebro guarda com qualidade todas as ideias que você tem? Você está sendo muito ingênuo. Mesmo que você tenha uma memória de elefante, ainda assim, os detalhezinhos ou alguma ideia vai ficar perdida. Talvez você lembre das que são mais importantes para você, segundo algum critério que a sua mente fez. Mas não confie 100% no seu cérebro, até porque algumas informações ele de fato exclui para economizar energia de não ter que ficar relembrando aquilo toda hora. Então, não confie só na sua mente. Eu sei que você pode se achar, não, mas eu lembro de tudo. Cuidado. Não confie 100% na sua mente, tá? Porque ela pode se esquecer. Às vezes você lembra um momento aleatório também. Um momento que você não precisa daquela ideia. Mas quando você precisa, você fica, putz, qual era aquela ideia mesmo? Qual era aquela ideia que eu queria? Fora que fazer isso no cérebro, fazer a busca seletiva no cérebro, ou seja, cérebro, traz aí pra mim todas as ideias que eu já tive de personagem. É muito mais difícil do que você pensar. Se você é esse tipo de pessoa, você mas, na maioria das vezes, as pessoas não conseguem fazer isso, dominar tanto a mente nesse sentido. Então, pra você que também não consegue, pra você que tá aí achando que consegue, mas no fundo não consegue, vamos entender como de fato organizar essas suas ideias. Primeira coisa, um jeito de não fazer isso. Não faça. Já falei aqui o primeiro jeito, que é não guarde nos cadernos. Você pode usar cadernos assim como eu uso. Quase que meu cai aqui. Você pode usar cadernos assim como eu uso para fazer anotações, para você de fato olhar um pouco mais para aquela ideia, ver se aquela ideia funciona ou não. Principalmente, eu gosto muito de pegar isso quando eu já estou para executar aquela ideia, quando eu já estou de fato para colocar o passo a passo daquela ideia em funcionamento. Então aí eu uso mais aquilo dali. Mas eu não posso deixar a ideia que eu tive só ali, porque eu posso perder esse caderno. Eu posso não saber. Se eu quiser buscar a história,
Infelizmente, ainda não tem um Ctrl F universal. Um Ctrl F que é de busca, né? Um Ctrl L, enfim. Não tem uma busca universal que eu vou falar assim, por favor, ache nos meus cadernos quais são as histórias, as ideias de personagens que eu tenho. E aí, magicamente, meus cadernos se abrem. Magia. Em Harry Potter teria, com certeza. Aí, magicamente, os cadernos se abrem nas páginas marcadas com as ideias de personagens que eu já rascunhei. Seria lindo, mas isso não acontece, porque aqui é o mundo real. Então, não guarde em cadernos. Segunda coisa, não guarde em grupos de WhatsApp, pequeno gafanhoto, não faça isso. Mas, Gil, lá eu consigo pesquisar, né? Você consegue. Você coloca lá a palavra para personagens. Mas do jeito que vem, não é um jeito bom. Fora que você pode perder seu celular. Tudo bem, tem o backup em nuvem, né? Que é uma das coisas que precisa ter essa sua incubadora de ideias, digamos assim, seu lugar seguro para você guardar e organizar essas ideias. Mas, às vezes o backup não vai na hora. Amanhã depois você perde seu celular e o backup não foi feito, você perde 3, 4 ideias que você às vezes colocou que era tipo a ideia da sua vida. Agora você perdeu, já era. E aí? Então, por isso que eu indico outras ferramentas. Um aplicativo, tá? Eu vou indicar o que eu uso, mas você pode usar outros que tenham essa especificação. Que seja um aplicativo que seja classificador de ideias, ou seja, você consegue classificá-las, colocar tags, né? Hashtags, tags, classificações, enfim, que você consiga pesquisar que aquela ideia que você escreveu é para personagem, aquela outra é para o universo, aquela outra é para personagem, está para aquela história XPTO que você está querendo colocar. Ah, um aluno meu me perguntou esses dias o que era XPTO. XPTO não é só etc, Brendo, tá vendo? Brandon, não é só etc. XPTO também significa, tipo, não só etc, é o nome de algo que eu não sei dizer. Tipo, fulano, beltrano, né? Agora lembrei, vou falar isso lá do grupo. Tem mais um, por quê? Ou seja, você coloca, para aquela história XPTO, que a história é sem nome, né? O XPTO é um nome aleatório que você vai substituir, o X da questão. Enfim, você pode associar, quando você pesquisar, todas as ideias para a história XPTO. Aí ela vai aparecer lá as histórias, né, associadas, as ideias associadas àquela história. Então fica muito mais fácil do que você ficar catando. Peraí, qual foi a ideia que eu tive para aquela história mesmo? Peraí, essa não é, essa não é. Não, você tem que ter um banco de ideias que você consiga classificá-las, tá? Quando eu falei o Notion, ele serve para isso, mas eu vou indicar um aplicativo que para mim funciona, que é esse que eu tô usando aqui, e para mim é muito mais fácil, tá bom? É de graça. O Notion também é, mas eu acho ele mais complexo. Enfim, tem salvamento automático, isso é sine qua non. Ou seja, se não tiver, nem tenta aquele aplicativo. Porque senão você vai acabar caindo no mesmo erro de perder as suas ideias, e não é isso que a gente quer, tá bom? E que você consiga acessá-lo de diversos lugares, de diversos dispositivos. Ou seja, se eu quiser abrir esse meu banco de ideias no meu computador, eu consigo, no meu tablet eu consigo, no outro celular eu consigo, no computador de outra pessoa eu consigo, porque ele está na nuvem. Eu consigo abrir ele de qualquer lugar. Eu não preciso necessariamente estar com o celular na mão, ou tá só com o computador, ou tá só. Eu posso. Tenho uma ideia, posso tirar do meu celular na hora e falar, putz, é isso daqui, escrever. Como ele salva em nuvem, ele também salva offline e depois ele sobe na nuvem. Então, tipo, quantas vezes eu já tive ideia no metrô? Tô sem internet lá, abri o aplicativo, rapidinho escrevi, putz, guardei. Tava na estrada, essa estrada que eu mostrei aqui a foto pra vocês, não tinha internet. Era no meio do nada, gente, lá no Rio de Janeiro. E aí eu tirei a foto, coloquei aqui, pá, e agora subiu. Agora eu posso acessar de qualquer lugar quando eu acho internet. Então fica muito mais fácil. Por isso que pra justamente você pegar essas ideias aleatórias que acabam acontecendo com você, tá bom? Pra você não deixá-las escapar. Tá trabalhando? Rapidinho, você pega discretamente seu celular, abre ali, ó, coloca a sua ideia, fecha, e depois você olha, tá bom? Então vamos lá. Como que eu faço isso? Qual é o aplicativo que eu estou usando aqui? É o Google Keep. Senhoras e senhores, o Google Keep é um aplicativo gratuito do Google. Basta você ter uma conta no Google. Eu acho que isso, gente, quem não tem, é difícil. Se você está assistindo esse vídeo, você tem, porque você está no YouTube. Se você está no Facebook também assistindo a gravação, é fácil você ter. A outra coisa, depois que você vai lá, você vai baixar o Google Keep. Depois que você baixar o Google Keep, ou o seu aplicativo, mas eu vou mostrar aqui no Google Keep que eu acho mais fácil, tá? Depois você testa em outros aplicativos. Você vai fazer marcadores ou tags. Tá vendo que aqui... Vou botar assim do ladinho.
Eu tenho tags de conteúdos, de curso, ou seja, das aulas que eu. Às vezes eu tenho uma aula, putz, eu podia ensinar isso para os alunos. Aí eu coloco lá as histórias, né? Ideias para histórias, copy, ou seja, às vezes eu tenho. Ai, eu podia fazer um anúncio com essa ideia para as pessoas entrarem na nova turma da Jornada Aprendiz Escritor. Aí eu acabo fazendo aqui e eu vou criando esses marcadores. Personagens para universo, eu vou criando esses marcadores. Ou às vezes eu escrevo universo, personagens e tal. Depois disso, você pode criar uma nota aqui embaixo, é só clicar aqui, cadê? Criar uma nota. No título, eu às vezes coloco também ideias para personagem, ideias para universo, porque também fica, além da tag, fica marcado quando eu vejo, essa ideia era para isso, ou ideia para a história tal, 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 que aí eu já sei que associa aquela ideia, tá bom? E aí eu associo. Depois que eu escrevo, eu acabo associando as tags. Como é que eu associo as tags? Agora eu esqueci. A pessoa vai dando. A pessoa vai fazendo o. Oh, meu Deus. Aqui, ó, marcadores. A pessoa vai fazer o tutorial e não sabe dar o tutorial. Ó, ideia para distopia nordestina. Eu falo dela aqui sempre e se tudo der certo, ano que vem eu vou começar a escrever. Você clica nos 3 pontinhos aqui embaixo, aí é só clicar em marcadores. Ponto e marca lá com o marcador que você tem. Beleza? Fica muito simples. Ju, mas espera aí, o que isso tem a ver? Agora, ok, eu coloquei todas as ideias aí, mas isso é organização? É a organização que você precisa nesse momento. Por quê? Toda vez que você precisar, toda vez que você tiver uma ideia, você não vai mais ficar com ela na sua mente. Você não vai mais ficar tipo, ai meu Deus, peraí, eu não posso esquecer essa ideia, eu não posso esquecer essa ideia. Você vai tirar. É realmente a penseira de Harry Potter. Você vai tirar e vai colocar dentro da sua incubadora de ideias. Isso te ajuda a ter clareza e te tira o excesso de informação que você está na mente. Te ajuda você a dar uma clareada e olhar melhor o que você foi produzindo como ideias. E aí, quando você quiser ver um dia, peraí, eu tenho tudo isso de personagem, eu vou usar algum para essa história agora? Eu posso usar esse e esse para personagem. Então, separa o que você vai usar para personagem. Agora eu quero usar o de universo. Eu vou separar essa e essa ideia para colocar no meu universo. Você tem como ter clareza e visibilidade do que você tem das suas ideias. E quando você cataloga elas, fica muito mais fácil. E quando elas estão num lugar seguro, sem você perder as suas ideias. Porque ideias são realmente fatos que são realmente fatos, artefatos preciosíssimos para você. Toda vez que eu preciso de uma ideia, eu acabo buscando aqui nessa incubadora. E eu fico com muito mais clareza para conseguir pensar em outras coisas ou organizar. Não, peraí, eu tô escrevendo essa história. E aí, de repente, vem... a ideia é pra você fazer um personagem... Esse personagem. Eu falei, não tem esse personagem. Não tem esse personagem na minha história. Eu vou pegar, vou colocar ele aqui na minha incubadora de ideias. Vou deixar minha mente livre para eu finalmente conseguir escrever depois melhor. Beleza? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, Minação. Eu espero que você consiga guardar bem as suas ideias, começar a organizar elas de fato dentro dessa sua incubadora, para que você consiga aproveitar melhor e que essas ideias sejam um ponto positivo e não, na verdade, te atrapalhem, porque quanto mais ideias você tem sem saber o que fazer com elas, mais confusa fica a sua mente e é aquilo. Ideias desorganizadas geram histórias desorganizadas e eu espero que você não tenha a sua história desorganizada.